Olá pessoal, tudo bem? Estou gravando essa apresentação aqui referente ao nosso iCut Layout e a ideia aqui é mostrar para vocês como é simples fazer aqui a criação dos arquivos de corte, os arquivos de impressão e os arquivos de relatório utilizando essa solução, tá? Então, basicamente, a primeira coisa que eu preciso definir aqui no nosso iCut Layout é o tamanho da página, né? Então eu vou criar uma página nova. E o legal do iCut Layout também é que a gente pode cadastrar os nossos materiais aqui na base de dados do iCut Layout. Então a gente pode cadastrar todos os substratos que a gente utiliza na produção e todos os tamanhos de substratos que a gente tem ali disponível na nossa produção. O legal também é que ele guarda os retalhos, né? Então ele guarda os retalhos nessa abinha aqui, Offcuts. Então qualquer retalho que você desperdiçaria normalmente, ele vai guardar essa informação aqui e vai também fazer uma tatuagem ali, que seria uma descrição daquele retalho na borda do retalho para você reutilizar depois, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui, deixa eu colocar o nome, iCut Demo. Eu vou utilizar um substrato, um poliondas branco nesse formato, tá? 1000 por 2000. Eu consigo também definir ali as minhas margens, né, superiores, inferiores e laterais. E eu posso definir também aqui no caso, se eu quero, quando eu quiser imprimir frente e verso, se eu quero rotacionar a folha na horizontal ou na vertical. Tá? Vou dar um OK aqui. E aí basicamente o que ele fez? Ele já abriu uma folha nesse formato, né, 1000 por 2000 e já considerando 20 milímetros de margem. E eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um desenho aqui, porque eu gostaria que o iCut Layout, no caso, fizesse toda a parte de pré-impressão aqui para o meu Sign Display, tá? Gostaria de aplicar uma faca, uma sangria, aplicar pique, fazer impressão frente e verso, tá? Fazer toda a parte de preparação antes da montagem. Então, o que acontece? Esse arquivo que eu acabei de importar no iCut Layout é uma imagem, né? Ele é um PDF, mas é uma imagem embutida num PDF. E até então eu não tenho nenhuma informação de faca, de sangria e também de pique, impressão frente e verso, nada disso. Eu consigo muito rapidamente aqui fazer essa preparação, né? Eu quero, por exemplo, criar uma área de faca, ele automaticamente vai criar essa faca via contraste para mim aqui, ó. Então, ele acaba criando o desenho da minha faca via contraste. Tenho ferramentas, inclusive, para suavizar essa faca aqui, se eu quiser, tá? Bom, ele já criou o desenho da faca e eu gostaria agora, nesse momento, de criar também a sangria, né? Eu tenho a faca, porém eu não tenho o elemento sangrado aqui. Então, eu vou pedir para ele fazer o meu bleed, que seria a minha sangria, e ele automaticamente cria a sangria para mim. Tá? Nesse momento eu já tenho um arquivo com a marcação da faca e com a marcação da sangria. Tá? Eu consigo inclusive visualizar o meu trabalho aqui cor a cor através do meu Viewer Separation. Tá? Deixa eu eliminar aqui o canal da faca. O legal é que ele já faz o canal da faca em overprint, tá? Então ele não vai imprimir isso aqui. No arquivo de impressão a faca não vai aparecer. Tá? Bom, feito isso, eu gostaria de também desenvolver os meus piques, né? Então, os piques são utilizados ali para, no momento que você remover a folha da plotter, você não permitir que o objeto que está sendo cortado se desprenda do esqueleto, né? Então, você pode também definir a espessura do pique de acordo com o substrato, é bem bacana essa opção aqui. Depois, no arquivo... o arquivo finalizado ali de faca, eu vou mostrar essas interrupções que ele vai fazer na faca, tá? Eu coloquei uma aqui, vou colocar uma aqui também e uma aqui embaixo. E quero fazer também impressão frente e verso, então eu vou vir nesse izinho, que seria a informação do trabalho, e quero determinar que o verso vai ser também, eu quero flipar o verso na horizontal e eu quero utilizar o mesmo desenho, inclusive eu poderia colocar um outro desenho aqui no verso, tá? E quero também que ele complete esse patinho aqui na folha, o máximo que eu consiga alocar desse patinho na folha, no caso que é 1000 por 2000. Tá, eu tenho a informação do pato aqui também, ó, 192 por 176 milímetros,
e eu quero alocar esse patinho aqui o máximo que eu conseguir alocar na folha. Aí vai ser também impressão frente e verso. Agora eu tenho aqui a frente e o verso, né, tudo bonitinho, só preciso também fazer a sangria do verso. Então eu vou criar aqui o bleed. Com um clique eu já crio a sangria do verso, eu já tenho a informação da frente, informação do verso. Eu já tenho as informações também do meu pique, né, que eu quero uma interrupção na faca nesse ponto e nesse ponto. E eu já tenho a informação também do meu desenho, né, que no caso eu quero que ele alimente o máximo que eu consiga alocar de patinhos naquela folha. Eu vou vir aqui para a segunda etapa então, que é a parte realmente de layout, né, e eu tenho aqui várias opções que eu posso determinar, por exemplo, esse gutter, que seria o espaçamento de um pato de uma imagem para outra imagem, né? No caso eu estou colocando 4 mm de espaçamento. Eu tenho esse search time, que seria o modo de pesquisa. Então se eu colocar ali, por exemplo, muito acurado, ele vai demorar um pouco mais para processar o resultado em tela, mas o aproveitamento da folha vai ser melhor. Tá? Eu vou colocar aqui fast só para demonstrar e vou clicar aqui para ele achar um melhor layout possível. Tá? Ele vai pesquisar aqui o melhor layout. Inclusive, a gente consegue colocar automaticamente os smart marks, né, que seria ali as marcas de registro para a gente registrar a impressão com a plotter. Tá? Ele está calculando aqui para a gente. E ele já faz esse true shape nesting, né? Ele coloca ali um patinho dentro do outro praticamente, né? Como a gente já definiu a nossa faca, que a faca ali ele é justamente circulando a imagem do patinho, eu já consegui ter esse true shape nesting aqui. Claro que eu coloquei num fast, e se eu colocar num muito acurado, o que ele vai fazer basicamente é aproveitar melhor essas extremidades aqui da minha folha, tá? Eu já tenho a informação de frente e de verso, então ele está rotacionando ali a imagem na horizontal, porque eu defini isso no momento de criar a página, né? Frente e verso. A gente percebe que o verso não tem ali as marcações de registro, né? Porque não é necessário, vai registrar pela frente. E também a gente tem o código de barras, né? Ele gera o código de barras, é bem bacana esse código de barras, porque uma vez que você tem aí o equipamento de plotter Kongsberg, que é o nosso equipamento de corte, ele pode ler, a Kongsberg pode ler essa informação do código de barras e automaticamente já localizar o arquivo de corte, tá? Sem a necessidade do operador precisar localizar o arquivo de corte. Bom, eu vou fazer o seguinte, depois que eu já tenho aqui tudo pronto, eu vou pedir para ele exportar os arquivos, porque eu gostaria de mostrar para vocês o que ele faz como resultado final de arquivo, tá? Ele, basicamente aqui ele vai me fornecer um arquivo de impressão, um arquivo de corte e um arquivo de relatório. Eu já determinei aqui que o arquivo de impressão vai cair na pastinha print, o arquivo de corte vai cair na pastinha cut e o arquivo de relatório na pastinha report. Inclusive você pode mudar isso aqui completamente, por exemplo, o arquivo de impressão eu já quero que caia lá no meu servidor de impressão. O meu arquivo de corte eu já quero que caia na fila impressão do meu equipamento de corte. Tá? É bem bacana aqui que você consegue desmembrar os arquivos. Vou dar um OK e ele automaticamente vai salvar os arquivos para mim. Tá? Tá fazendo aqui ele está exportando os arquivos e deixa eu mostrar aqui o resultado final. Então o arquivo de impressão ele vai me alocar nessa pastinha print que eu defini, né? Então deixa eu abrir um arquivo de PDF. E nesse arquivo de PDF só tenho informações referentes à impressão. A gente percebe aqui no caso que a gente não vai ter a marcação da faca em si. Eu só vou ter ali a imagem do pato com a sangria e as marcações de registro, tá? Então essa é a parte da minha frente e o verso, né? Eu tenho ali um arquivo paginado, frente e verso. Esse é o arquivo de impressão. Eu tenho também o arquivo referente ao corte, né? Esse aqui é o arquivo referente ao corte, inclusive a gente vai ter a marcação ali do pique, né, que eu coloquei. Então ele vai ter uma interrupção de faca nesse ponto e nesse ponto aqui. Ele vem também com as marcações de registro. E por fim eu gostaria de mostrar o relatório que ele gera pra gente aqui.
Ele vai gerar um relatório, né, o nome do trabalho, qual é o dimensional da folha, no caso 1000 por 2000, quantas imagens eu consegui alocar nessa folha, no caso esse patinho aqui, o Duck PDF, que ele tem esse formato de 189 por 172, eu consegui alocar nessa folha de 1 metro por 2 metros, 57 patinhos. Ele, inclusive, ele te mostra aqui o quanto de folha que você está perdendo. Nesse caso aqui, ele está perdendo 41% de folha. Tudo que é branco aqui, ele está considerando como desperdício. Então, você poderia, no caso, fazer um aproveitamento melhor dessa folha, diminuindo a margem, né, que eu coloquei com 20 milímetros, que é bastante coisa, e também mudando ali o modo de pesquisa, deixando mais acurado. Tá? Então, o legal é que ele te dá um resultado na tela muito rapidamente e já disponibiliza os 3 arquivos, tanto de corte, impressão e relatório. Eu vou fazer aqui uma outra demonstração, agora mesclando alguns arquivos, tá? Eu vou trabalhar com mais arquivos, na verdade. Eu vou pegar a mesma folha, só deixa eu mudar aqui o nome da folha aqui, eu vou colocar iCut, Layout, American Cars, tá? Eu quero utilizar a mesma folha, eu vou só mudar um pouquinho a minha margem, eu quero trabalhar com uma margem de 10 e eu vou dar um OK. Tá? Ele já mudou automaticamente a minha margem. E eu quero agora chamar outros elementos aqui, porque todos esses quadrinhos aqui que a gente tem na parte lateral, a gente consegue alocar alguma imagem. Então eu vou vir aqui, eu vou pegar esses arquivos que eu tenho já definidos, American Cars 3, 1, 2 e 3 na verdade, porque eu gostaria de fazer agora uma montagem de acordo com esses carrinhos aqui. Tá, eu vou definir aqui só o meu Cut Path, que seria esse die-line aqui. Tá. Eu já tenho aqui os meus 3 carrinhos, né? Eu vou diminuir um pouquinho o formato deles, porque é muito grande esse carrinho aqui, ele tem um formato de 387 por 849, o carrinho ele está muito grande, o meu arquivo. Então simplesmente eu vou vir aqui e vou pedir para ele reduzir um pouco o formato dele, tá? Só para a gente conseguir alocar mais carrinhos aqui numa folha, aqui, que a folha é 1 metro por 2 metros. Tá? Então basicamente eu tenho ali os 3 carrinhos, né? Eu tenho o carrinho número 1, o número 2 e o número 3. Os 3 eu só reduzi o tamanho, 50%. E também defini aqui que a faca seria esse die-line que a gente já tinha aqui a informação no meu arquivo. Claro, eu posso fazer ainda a parte da sangria, deixa eu colocar numa visualização aperfeiçoada aqui. Eu posso fazer ainda a parte da sangria também. Tá? Que ele já vai sangrar de forma automática aqui para mim. Aplicar a sangria nos 3 itens, só para ficar direitinho. Tá? É bem bacana, é muito simples de utilizar essa ferramenta. Tá? Ele consegue gerar de forma automática aqui o caminho do corte e também a informação referente à sangria do seu elemento. Ele já vai deixar ali, no caso, o corte em overprint para você não ter nenhum problema na impressão, né? A minha intenção é não aparecer ali justamente a marcação da faca, ele vai fazer isso para você de forma automática. E vou fazer aqui nesse último carrinho também a minha sangria no caso, tá? Bom, já tenho tudo pronto e o que eu gostaria de fazer também? Nesse caso, a primeira demonstração eu fiz ali um patinho e coloquei o máximo que ele conseguisse alocar de patinhos numa folha de 1 metro por 2 metros. Aqui eu vou fazer um pouco diferente, eu quero fazer por ordens, tá? Eu quero, por exemplo, que o primeiro carro ele tenha ali 10, o segundo ele tenha 5, por exemplo, e o terceiro eu quero que tenha 20. Tá? Eu quero essas ordens aqui específicas de cada carrinho. Tá? No caso 10, 5 e 20. Eu venho aqui no meu layout e a mesma coisa, eu peço para ele calcular. Então ele vai localizar aqui o melhor layout possível de acordo com as informações que eu inputei na etapa anterior. Tá? Se precisar gerar mais de uma folha, ele vai gerar também mais de uma folha aqui para mim. Olha que legal.
ele já fez aqui toda a parte de montagem, né, dos carrinhos. Ele jogou aqui um carrinho praticamente dentro do outro. Ele já alocou para mim, já disponibilizou as marcações de registro, e ele fez duas folhas, né? Ele até indica quantas folhas eu preciso imprimir para ter ali o resultado que eu quero, o resultado esperado de acordo com as quantidades que eu imputei ali naquela etapa anterior. Então eu preciso imprimir uma folha dessa e uma folha dessa aqui. São duas folhas, né? E na segunda folha, inclusive, ele mostra que eu tenho aqui um símbolo de reciclável, porque eu consigo alocar aqui essa informação, essa perda que eu teria, do banco de dados do iCut Layout. Tá, isso que eu vou fazer, ó. Ele vai automaticamente guardar essa informação aqui para mim no iCut Layout, justamente para eu utilizar numa produção futura. E o legal é que nesse retalho aqui, ele vai cortar o retalho, né? E vai também colocar uma tatuagem aqui nesse retalho. Né? No caso, o Polyondas branco 1000 por 357. Ele vai guardar essa informação para que eu possa utilizar esse retalho. E o mais importante também, no retalho vai estar essa informação aqui impressa também. Tá? Bom, eu vou salvar esses arquivos, vou exportar os arquivos, só para mostrar o resultado final aqui que ele vai disponibilizar para a gente. Ele vai disponibilizar também um arquivo de corte, um arquivo de relatório e um arquivo de impressão, tá? Ele está salvando aqui, ele já salvou. Então vamos olhar de novo aqui na pastinha de impressão. Eu tenho duas páginas, né? Porque ele precisou aqui de duas folhas para atender aquela minha produção. Né? Então essa é a primeira folha. E essa aqui é a segunda folha. Percebe aqui que na segunda folha ele vai escrever aqui o nome do retalho aqui para aproveitamento futuro. Deixa eu aproximar aqui. Ele vai gravar aqui esse nome no retalho. E no arquivo de corte, ele vai separar ali o retalho da produção em si. Deixa eu abrir a segunda página, que é exatamente isso que ele vai fazer, tá vendo? Ó, ele vai cortar aqui e guardar aqui no banco de dados do iCut Layout essa informação para você reutilizar esse retalho. Então o legal disso é que ele te dá um aproveitamento do retalho muito bacana, tá? E aqui também, referente ao relatório, ele vai te dizer a área aproveitada e quantos carrinhos ele conseguiu alocar em cada folha. Tá? Basicamente é isso que eu gostaria de mostrar do iCut Layout. Qualquer dúvida que vocês venham a ter, eu estou à disposição. Um abraço.